Ou seja, uma escalada de uma guerra que fez o preço do petróleo disparar para mais de $100 o barril. As previsões no início eram essas mesmo, que se a guerra continuasse, o preço do barril ia aumentar e a expectativa é de que pode chegar até a $125. É a primeira vez que essa marca é ultrapassada desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Por isso, Américo Martins, os ministros das finanças dos países mais ricos do mundo se reuniram hoje para discutir uma possível liberação de reservas para conter a alta dos preços. Eles não chegaram a um consenso, mas é muito difícil que você consiga compensar em curto prazo o que representa para o comércio global o petróleo do Irã e do Golfo Pérsico. Tem um impacto muito grande na economia, tudo isso, Uribe e Tainá. São muitas más notícias juntas. Em primeiro lugar, o Estreito de Hormuz, como você lembrou, está fechado desde o início da guerra e não existe nenhuma previsão de que ele volte a ser liberado. Na semana passada, o presidente Donald Trump prometeu colocar a Marinha Americana escoltando os petroleiros para passarem no Estreito de Hormuz, o que não garantiria necessariamente nada, pelo contrário, atrairia a Guarda Revolucionária para atacar os navios da Marinha Americana e, de qualquer forma, isso não aconteceu. Vários países da região do Golfo estão suspendendo, interrompendo temporariamente a produção de petróleo, porque não tem como escoar aquele petróleo pelos petroleiros através do Estreito de Hormuz. O Irã está atacando as instalações de petróleo, as refinarias em vários países do Golfo Pérsico. Hoje tivemos um ataque importante contra uma refinaria em Bahrein. Já atacaram, inclusive, as refinarias da Arábia Saudita. A Aramco, principal produtora de petróleo da Arábia Saudita, grande empresa de petróleo saudita, anunciou que vai também interromper temporariamente parte da sua produção. Israel, durante o final de semana, atacou, inclusive, as instalações de petróleo do Irã, causando danos muito grandes e de longo prazo. Para completar tudo isso, o Mojtaba Khamenei foi escolhido o líder supremo do Irã, o que indica que o país vai continuar tentando resistir e continuar tentando atacar os outros. Então, é muita má notícia junta. Por isso, a disparada do preço do petróleo e por isso uma tentativa de reação do G7. Agora, você está correto, Uribe. Eles fizeram uma reunião de emergência. Os ministros das finanças, ministros da fazenda, das 7 grandes economias ocidentais do mundo, 7 grandes economias de mercado, e elas chegaram à conclusão que ainda não é hora de liberar os estoques estratégicos de petróleo que eles têm. Estados Unidos tem muito petróleo nesses estoques estratégicos, o Japão, a União Europeia, por exemplo, também tem muito. Seria uma tentativa deles liberar esses estoques estratégicos numa determinada quantidade para forçar a queda do petróleo no curtíssimo prazo. Depois, eles vão ter que repor essas reservas estratégicas e, portanto, isso vai manter o preço do petróleo no patamar mais elevado, mas a ideia era inicialmente fazer uma ação de emergência, mas mesmo assim os ministros decidiram não fazer isso por enquanto. Eles discutiram em tese várias outras opções e a ministra das Finanças do Japão disse que a Agência Internacional de Energia vai ser chamada para coordenar como seria feita essa liberação de petróleo estratégico se eles chegarem a essa conclusão. Moral da história: por enquanto, não temos nenhuma medida concreta do G7. O G7 está preocupado com isso, mas ainda não anunciou o que vai fazer no curtíssimo prazo para tentar conter o preço do petróleo. E não é só o G7 que está sofrendo com isso. Brasil, como a gente já falou algumas vezes aqui na nossa programação hoje, a Petrobras decidindo aí o que vai fazer, se vai manter o preço defasado no Brasil ou se vai ter que corrigir os preços. A China, que tem estoques enormes também estratégicos, pede a proteção aos petroleiros, pede a liberação do Estreito de Hormuz. Várias outras economias na Ásia que estão sofrendo também com isso, porque eles não têm as reservas de petróleo que tem a União Europeia, Estados Unidos ou China. Então, é um impacto que vai começar por aqueles países que têm menos reservas, mas vai acabar atingindo os outros também. E só para concluir, tem um outro produto que está começando também a ser muito afetado com o aumento de produtos: fertilizantes. 1/3 dos insumos que são utilizados para a fabricação de fertilizantes vem justamente da onde? Do Golfo Pérsico, passando por onde?
pelo Estreito de Hormuz. Resultado, o preço dos fertilizantes também está disparando e a Rússia disse hoje que não tem como suprir o mercado mundial, não tem como de uma hora para outra aumentar a sua produção. Isso vai criar problemas em muitas partes do mundo e provavelmente o agronegócio brasileiro já está também alerta com relação a isso.